Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje, 27 de março de 2021, o 72º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Aqueles que se sentirem impulsionados, peço que apoiem o canal, dando seu like, se inscrevendo, fazendo uma doação ou tornando-se membro. Para tornar-se membro, vocês poderão usar o QR Code ao lado ou os links que estão na descrição do vídeo. Muito obrigado. Vamos ver como estão, então, os movimentos da primeira peça, do cavalo. As provocações, testes de prontidão e reação, bem como trabalhos de reconhecimento para o conflito inevitável entre as grandes potências, continua. Em particular, entre os Estados Unidos e a Rússia. Esta semana, um avião espião da Força Aérea dos Estados Unidos, um Boeing RC-135W, da Inteligência de Sinais, passou quase um dia sobrevoando o Mar Negro, próximo ao espaço aéreo da região russa da Crimeia. Estranhamente, ele evitou passar no espaço aéreo da Turquia. As forças aeroespaciais russas ficaram em alerta máximo e foi mais um ponto de tensão entre os dois países. Vejam a imagem da rota do avião. Observem que ele não passou pela Turquia. Pois bem, os russos, por seu turno, mostraram sua força no Ártico. Ontem, dia 26, foi anunciado pelo comandante da Marinha Russa, almirante Nikolai Ivaminov, que 3 submarinos nucleares portadores de mísseis emergiram de surpresa de uma só vez à superfície, quebrando o gelo no Ártico. O almirante informou, abre aspas, pela primeira vez na história da Marinha da Rússia, foi realizada a imersão através do gelo de 3 submarinos nucleares portadores de mísseis. Fecha aspas. Vamos agora ao Reino Unido. O Reino Unido resolveu, então, de agora em diante, apostar no confronto. Um documento do Comando de Defesa do Ministério da Defesa, intitulado Defesa em uma Era Competitiva, recentemente divulgado, tem um tom bastante belicista. Lá é informado que o limite de ogivas nucleares britânicas deve ser aumentado para 260, revertendo uma decisão tomada anteriormente que se comprometia a cortar o limite máximo de ogivas nucleares para 180. Eles pretendem diminuir os meios tradicionais, como o efetivo de homens e os blindados, e aumentar a dissuasão nuclear. O secretário de Defesa, Ben Wallace, disse, abre aspas, a noção de guerra e paz como estados binários deu lugar a um contínuo de conflito, exigindo que preparemos nossas forças para um engajamento global mais persistente e uma campanha constante. Fecha aspas. Ademais, agora, de uma forma um tanto tardia, o Reino Unido acordou para a necessidade de proteger os cabos submarinos. Essa semana foi anunciado pelo mesmo secretário de Defesa, Ben Wallace, que eles vão desenvolver um novo navio de vigilância oceânica multifunção para proteger os cabos submarinos da região. Ele disse, abre aspas, eles são vitais para a economia global e as comunicações entre os governos e estão em risco de sabotagem devido à guerra submarina. Fecha aspas. Wallace ponderou que as luzes podem se apagar se a infraestrutura nacional for perdida e que os cabos submarinos são incrivelmente importantes para a Inglaterra. O navio que eles estão projetando só deve entrar em operação em 2024. Eckhard Bruckstein, editor da Subtle Cable News, deu sua opinião, abre aspas, essa é uma notícia positiva
no que diz respeito ao fato de que os cabos submarinos agora são vistos como uma infraestrutura crítica e muito valiosa, que precisa de proteção, até mesmo dos próprios governos. No entanto, tornar isso público pode tornar esses cabos mais vulneráveis e pode atrair atenção indesejada. Fecha aspas. Eu escrevi sobre esse tema sensível já em 2019 e falei várias vezes disso aqui no canal, notadamente no que tange aos submarinos russos da classe Loncharif, que já mapearam todos esses cabos submarinos. Agora está um pouco tarde para se despertar para esse problema. Os caças F-35 continuam mostrando dificuldades. Sua grande dependência de sistemas computadorizados, que controlam grande parte da operação do caça e tem tido vários bugs, deixa o caça bastante refém de ataques cibernéticos. Muitos se referem a ele como um computador voador, graças a multiplicidades de engenhocas que incluem fusão de sensores tipo IA, visualizações de câmeras de 360 graus, links de dados aprimorados, um banco de dados de informações de ameaças prontas e sistemas de logística computadorizados altamente avançados. Assim, ele também pode ser potencialmente atacado por forças online desconhecidas e não mais apenas por aquelas que se pode ver. Dessa forma, a conclusão de muitos é que ataques cibernéticos têm mais probabilidade de derrubar um caça F-35 do que mísseis. Vários incidentes têm sido relatados. Um caso que ilustra bem essa situação ocorreu em maio de 2019, quando o capitão Robert Larson, um piloto aluno do 61º Esquadrão de Caça, percebeu uma pane no sistema. Ele relata, abre aspas, eu estava bem alto, a cerca de 34 mil pés, e de repente ficou tudo muito quieto. Mais adiante, na lista de verificação, eu percebi que havia perdido um dos computadores de voo responsáveis pelo controle do oxigênio, pressurização e algumas partes da comunicação. Fecha aspas. E ele continua narrando que ele estava trabalhando em várias listas de verificação com falhas adicionais. Então percebeu que o trem de pouso da aeronave poderia entrar em colapso ao pousar. E ele diz, abre aspas, naquele momento, meu plano era pousar, e se o equipamento sofresse um colapso, quando eu pousasse, eu ejetaria, fecha aspas, disse Larson, né? Felizmente, ele conseguiu pousar. No mês passado, o Pentágono, já mostrando sua angústia para tentar salvar o projeto do F-35, convocou 3 importantes universidades dos Estados Unidos para avaliar o que ainda deve ser feito para consertar o software do F-35, anunciou uma porta-voz do programa chamada Laura Seal. O F-35 terá mais de 8 milhões de linhas de códigos e as falhas de software estão afetando decisivamente o projeto, que é caríssimo, calculado hoje em 398 bilhões de dólares. Vou repetir, 398 bilhões de dólares para desenvolver um modelo de caça. Recentemente, 2 desses caças F-35A fizeram aterrissagens de emergência após voo de treinamento sobre o Mar do Japão, ou Mar do Leste, em função de mau funcionamento no sistema de motor, reportou a agência NHK. Sobre essas questões do motor do F-35, eu também já havia comentado num vídeo anterior. Esse projeto do F-35 realmente tem se mostrado bem abaixo do esperado. A pergunta é, como um projeto caríssimo como este, que tinha a pretensão de ser o caça básico
e mais moderno das Forças Armadas dos Estados Unidos, apresenta tantos problemas. As Forças Especiais Americanas, que incluem unidades de elite do Exército, Boinas Verdes, e da Marinha, os Navy SEALs, os fuzileiros navais e a Força Aérea, que estão desdobradas em todo o mundo, atingiram seu menor nível desde 2001, disse seu chefe, Richard Clark, nessa quinta-feira, dia 25, em Washington. São 15% menores, as forças especiais são 15% menores que no ano passado e são a menor desde 2001. Clark disse, abre aspas, hoje temos quase 5.000 efetivos das forças especiais em 62 países. O Texas está se transformando num dos maiores centros de refugiados latinos do mundo, sem ter uma estrutura construída previamente para recebê-los. Faltam vários itens básicos, como até mesmo água potável de qualidade. Os dominadores globais querem fazer nos Estados Unidos o que haviam feito antes na Europa, infiltrá-la com milhões de imigrantes que causem fratura na sociedade. De quebra, eles punem o Texas, um estado conservador que não aderiu à agenda globalista. A Coreia do Norte segue com seu programa. Ela realizou 4 testes de mísseis em março, incluindo 2 testes com mísseis balísticos, desafiando a nova administração dos Estados Unidos, que não reagiu com vigor. O Paquistão também fez um teste com um míssil balístico capaz de carregar ogivas nucleares. Como no roteiro que eu já venho traçando para vocês, todos estão testando suas armas, se preparando para o conflito inevitável. O S-500 Prometheus, novo sistema de defesa russo, que complementa as esferas de atuação do S-300 e do S-400, deve entrar em operação agora em 2021. Ele será um sistema de defesa móvel capaz de interceptar mísseis balísticos na fase de voo orbital e destruir também satélites. Até o momento, os russos dispunham apenas de defesas fixas, com mísseis em silos, o que os deixava mais vulneráveis a um ataque. Surgiram fortes suspeitas de que o Irã foi o responsável pelos danos causados ao navio transportador de veículos MV Helios Rei, de propriedade de uma empresa de Israel chamada Ray Shipping. Aparentemente, ele foi atingido por 2 mísseis e buscou socorro em um porto árabe, conforme o Acordo de Abraão. A empresa israelense, proprietária do navio, possui um fundador chamado Abraham Ungar, conhecido como Rami, um dos homens mais ricos de Israel e amigo de Yosef Cohen, chefe do Mossad. Surgiram notícias de um novo incidente, recentemente, com um navio israelense chamado Lori, navegando da Tanzânia para a Índia, que em tese também teria sido atacado pelo Irã em retaliação a um ataque a um navio iraniano que se dirigia para a Síria. Essa informação ainda está sendo confirmada. Biden parece estar estimulando o Irã a avançar em seu programa nuclear. Ontem, dia 26, foi noticiado que ele havia desistido da exigência americana de impor ao Irã o que se denomina conformidade nuclear total. Isso significa que o Irã não precisa cumprir integralmente as demandas de estar em conformidade, mostrando claramente um abrandamento da exigência que tinha sido imposta antes para um retorno às negociações nucleares. Um funcionário americano, que não quis se identificar, disse, abre aspas, não é absolutamente nossa posição que o Irã deva estar em total conformidade antes de fazermos qualquer coisa. Fecha aspas. As guerras proxy também não param. Na Síria,
onde há contingentes russos, americanos, turcos, iraniano e vários grupos rebeldes, vemos eclodir novas escaramuças envolvendo diretamente tropas que ocupam a região. A fronteira entre a Síria e o Iraque está esquentando e fica no foco da nossa atenção. A Ucrânia continua se preparando para um confronto em Donbás, como eu já avisei. A morte de 4 soldados ucranianos em conflitos na região acirrou os ânimos. O mesmo ocorre na região de Nagorno-Karabakh, entre a Armênia e o Azerbaijão. Nos 2 casos, os preparativos para o reinício dos combates estão em andamento. Pelo jeito, os dominadores globais não aplicaram seu lema de dividir para governar na Eurásia. Pelo contrário, trabalharam diligentemente para criar um inimigo a fim de chegarem ao seu sonho de fomentar uma guerra maior. Eles investiram fortemente para tornar a China uma potência econômica nos últimos 40 anos, como já mostrei aqui no canal, para que ela tivesse os recursos financeiros necessários para fortalecer-se militarmente. Eles contavam que a Rússia, após o fim da União Soviética, já não seria um problema. Aí acontece um acidente de percurso. Vladimir Putin assume o poder, vence repetidamente o Partido Comunista nas eleições e adota um discurso nacionalista com viés conservador, valorizando a família e a Igreja Ortodoxa, contrário à agenda globalista. Ademais, ele reergue a economia e moderniza as Forças Armadas, trazendo o país de volta ao jogo. Por diversas vezes, os russos mostraram desejo de aliar-se ao Ocidente, o que foi implacavelmente rechaçado por uma campanha de marketing intensa dos ocidentais. Do ponto de vista estratégico, teria sido muito vantajoso ao Ocidente ter a Rússia como aliada, aliás, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, uma vez que, sem o apoio da Rússia, a China não teria condições de confrontar o Ocidente. Mas não, os dominadores globais fizeram exatamente o inverso. Repeliram a Rússia e a deixaram sem opções, exceto fazer uma aliança com a China. Os russos adotaram o famoso axioma: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É uma aliança de conveniência. Russos e chineses não têm nada em comum, nem genética, nem cultura, nem história, nem sistema político e muito menos religião. Mas a falta de opções forjou a aliança, que foi incentivada pelas ações do Ocidente. Os dominadores globais queriam criar um oponente à altura para fomentar o catalisador da guerra. Eles veem a China como o modelo do sistema a ser implantado com a nova ordem mundial. O projeto dos dominadores globais de criar uma Eurásia forte vai avançando. Os Estados Unidos vêm fazendo intensas ameaças de adotar sanções contra a Índia por sua compra planejada dos sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia. Foi o mesmo que fizeram com a Turquia, o que não a impediu de comprá-los, o sistema S-400, e ainda causou um afastamento entre a Turquia e os Estados Unidos. Essa mesma ameaça agora contra a Índia poderá provocar o mesmo efeito, afastá-la. Um quadro crítico para o Ocidente, geopoliticamente muito arriscado, seria uma ampla aliança militar de 5 grandes potências militares: a Índia, o Paquistão, a Rússia, a China e a Coreia do Norte, podendo ainda se ampliar até o Oriente Médio com a incorporação do Irã. Seria um grupo militarmente muito forte, de economia sólida e grande população. Às vezes, ao olhar o movimento do tabuleiro feito pelos dominadores globais, dá a sensação, pelos atos praticados, que é exatamente esse o objetivo
dos líderes do Ocidente. O jornal alemão Der Spiegel revelou que pelo menos 7 membros do parlamento alemão e outros membros do parlamento estadual foram vítimas de um ataque cibernético. Suspeita-se que o ataque foi perpetrado por um grupo conhecido como Ghostwriter, que trabalha sob o controle do Serviço Secreto Militar Russo, GRU. Eles teriam enviado mensagens para e-mails privados dos políticos alemães. Vamos falar agora um pouquinho de economia, da torre. O desenvolvimento da economia chinesa tem se mostrado não muito sustentável, mesmo com a ressalva da falta de confiança que se tem nas informações que eles produzem. As estatísticas chinesas sempre apresentam incoerências um tanto quanto estranhas. Para a sua expansão, a economia chinesa tem se apoiado em produzir excessos de liquidez, tendo áreas de altíssima vulnerabilidade, como créditos bancários e construção civil. Eu já abordei também essa questão das vulnerabilidades da economia chinesa em vídeos anteriores. Ocorre que agora a inadimplência para os tomadores de empréstimo corporativo bateu um recorde em março, se comparado com a apuração mensal desde 2014, e essa inadimplência chegou a 5 bilhões de dólares. Foi divulgado hoje um acordo de cooperação entre o Irã e a China, num montante de 400 bilhões de dólares, a serem investidos pela China no Irã em dezenas de áreas, incluindo bancos, telecomunicações, portos, ferrovias, saúde, tecnologia da informação, infraestrutura e energia. Esse acordo mostra a expansão da influência chinesa no Oriente Médio. Os chanceleres dos dois países, Javad Zarif e Wang Yi, assinaram o acordo durante a cerimônia no Ministério das Relações Exteriores, em Teherã. Esse apoio chinês ao Irã pode se estender às várias tecnologias de energia, inclusive energia nuclear. Biden continua a estimular a economia americana com pacotes. Depois de aprovar um pacote de 1,9 trilhão de dólares para a pandemia, agora ele quer aprovar outro pacote de 3 trilhões para a infraestrutura como uma forma de reaquecer a economia. Ocorre que esse é o dinheiro vindo do nada, dinheiro sem lastro, que só aumenta o endividamento do governo e pode, ocasionalmente, gerar ainda mais inflação. Pode dar um impulso momentâneo na economia, mas não tem suporte sólido, de longo prazo. A recuperação da economia americana está em andamento agora nessas bases. A Turquia, no seu esforço de se tornar uma potência militar regional, está cometendo o mesmo erro da antiga União Soviética. Sua economia não está conseguindo acompanhar os elevados gastos militares recorrentes e começa a apresentar sinais de deterioração. A moeda turca, a lira turca, vem sofrendo um colapso acentuado. O encalhamento do navio cargueiro Ever Given, da empresa Evergreen, no canal de Suez, que bloqueou o canal, está causando um grande congestionamento nas rotas navais comerciais. As empresas proprietárias dos navios que aguardam para passar no canal temem que seus navios, com bilhões de dólares em cargas, possam ser atacados por piratas se tiverem que contornar a África em rotas longas e perigosas. Dados indicam que cerca de 300 navios já estão aguardando nas duas pontas do canal, por onde passa 10% do comércio mundial. O petróleo, em decorrência disso, já teve um aumento de 4,12%. Estima-se que o prejuízo diário pode chegar a mais de 9 bilhões de dólares em mercadorias que não passam pelo canal. O impacto
nas cadeias mundiais de suprimentos só faz piorar a situação. O fechamento prolongado desse canal, principal ligação entre o Ocidente e o Oriente, pode causar uma elevação abrupta dos fretes marítimos e até mesmo escassez de bens. Chris Rogers, analista comercial da SP Global Market Intelligence, disse, abre aspas, os atrasos provavelmente aumentarão os custos, aumentando a pressão inflacionária já generalizada nas cadeias de abastecimento. Os efeitos em cascata de curto prazo poderão pesar mais sobre as rupturas de estoque de bens de consumo e o risco de que as cadeias de fornecimento de manufatura, que já foram perturbadas pelo Brexit e a escassez de commodities, possam enfrentar interrupções adicionais. Então, toda a cadeia de suprimentos mundiais, que já vinha enfrentando uma série de problemas, como eu já narrei também em vídeos anteriores, agora sofre mais esse ataque, né, na sua eficácia e eficiência. Naturalmente, os custos vão subir e haverá alguma escassez. Vamos agora, então, falar um pouco de Brasil. Várias montadoras estão parando de produzir carros no Brasil, ainda que temporariamente, e algumas total, outras parcialmente. Sob pretextos diferentes, desde combate à pandemia até falta de peças, surgiram notícias de que praticamente 10 montadoras fizeram isso. São a GM, Ford, Volkswagen, Honda, Toyota, Nissan, Scania, Mercedes-Benz, Renault e Volvo, segundo as notícias divulgadas que paralisaram total ou parcialmente sua produção. São muitas montadoras e ainda que efetivamente não se confirme essa parada em todas, mesmo assim é um forte impacto em um setor vital da economia, no que parece ser um movimento coordenado. As previsões são de que a inflação continuará subindo no Brasil, principalmente em função dos problemas de abastecimento. Há um claro e sério agravamento da situação social. Eu gostaria de enfatizar para vocês o agravamento da situação social no nosso país. As pessoas estão começando a ter suas necessidades básicas não atendidas, em função, naturalmente, da decretação dos lockdowns. A falta de recurso das famílias para a satisfação das suas necessidades básicas pode rapidamente evoluir para uma explosão de violência, que o Estado poderá não ter condições de conter. Os vídeos mostrando excessos cometidos pelas forças de segurança contra cidadãos trabalhadores têm causado séria indignação e contribui para uma situação explosiva que poderá vir a opor a população ao governo e autoridades locais. Aliado a isso, há um segundo fator relevante, que são as milhões de armas ilegais que adentraram ao país nos últimos 22 anos e que estão em posse de facções criminosas, grupos terroristas, milícias e guerrilhas de esquerda. Alguns desses grupos têm sido muito bem treinados por mercenários estrangeiros e alguns brasileiros e aguardam a hora de entrar em ação. Um terceiro fator é a total disfuncionalidade do país, incapaz de coordenar ações integradas entre as esferas federais, estaduais e municipais, e nem sequer entre seus próprios poderes constituídos. Nada é por acaso. Coordenando e planejando essa situação, preparando-a há anos, por trás das cortinas, estão os dominadores globais. Do outro lado, as autoridades brasileiras subestimam o perigo. Na verdade, nem o conhecem em profundidade.
pensam poder enfrentá-lo e seguem como se a paz fosse reinar pela eternidade. Acreditam que aqueles que tiraram Trump da Casa Branca não vão conseguir vencê-los. Pelos frutos, eu vejo a árvore. Qual foi o resultado prático das estratégias brasileiras nas últimas 4 décadas? O Brasil está ganhando o jogo? Ele está mais forte? Ou se tornou mais dividido e vulnerável? Contra fatos, há poucos argumentos. Isso é o que deve ser analisado, pois o clímax da insatisfação social se aproxima rapidamente e há muitos aguardando para se aproveitar dessa situação e também da cegueira que vai custar muitas vidas. Estamos em meio à Terceira Guerra Mundial, que já está em andamento por meios diferentes nessa fase inicial e intermediária. É uma guerra de 5ª geração, que pode ser também denominada em algumas facetas de guerra de nova geração, guerra híbrida ou irrestrita, ocorrendo na zona cinza, como eu já expliquei num vídeo específico aqui no canal. O objetivo é implodir um Estado via convulsão social. Vou repetir. O objetivo é implodir um Estado via convulsão social. Nessa guerra, são empregadas guerra cibernética, guerra informacional, guerra psicológica e operações clandestinas, influência e interferência em eleições, terrorismo, atentados de falsa bandeira, atividade de inteligência contra inteligência e tecnologias disruptivas ou destrutivas. Também ameaça de competitividade econômica, crimes transnacionais e vários outros recursos que são utilizados. Não é aquela guerra convencional, e eu expliquei isso já. Essa guerra ocorre com todos esses recursos, todo o tempo, sem ter uma zona, uma área delimitada. Lembrem-se do que o secretário de Defesa da Inglaterra disse, que as guerras agora são num contínuo de tempo. Segundo o general Valery Gerasimov, essa guerra é, abre aspas, um conflito de espectro ampliado em direção a um importante emprego de medidas de caráter político, econômico, informacional, humanitário e outras tipicamente não militares, aplicadas em coordenação com o potencial dos protestos da população-alvo. Fecha aspas. Observem bem essa parte final, vou repetir. Aplicadas em coordenação com o potencial dos protestos da população-alvo. O que vocês estão vendo ocorrer no Brasil? Não é exatamente isso? Na verdade, nesse momento, estamos indo para a fase final da guerra. Como eu já disse, esse é um jogo estratégico pelo domínio. Paciência e foco são fundamentais. Deng Xiaoping, o sucessor pragmático lá do Mao, que eu já expliquei toda aquela forma de transição que ocorreu do Mao Tse-tung para o Deng Xiaoping, ele, na época, Deng Xiaoping, aconselhou a China a, abre aspas, ocultar suas capacidades e esperar o tempo passar, fecha aspas. Esse conselho é algo tipicamente oriental, ocultar as suas capacidades e esperar o tempo passar, porque eles não são tão contaminados por uma grande doença que existe no Ocidente, chamada vaidade e arrogância. Eles não se importaram em ocultar suas capacidades, se fazer menores, fingir que não eram o que são e aguardar o tempo passar. Eles fizeram assim, foram realistas ao dimensionar suas forças e ver que estavam em desvantagem naquela época, e não se iludiram. Souberam aguardar
e agora estão muito mais bem posicionados do que nas décadas de 70 e 80. Devemos aprender com os outros, reconhecer nossas fraquezas e trabalhar diligentemente, com paciência, para anulá-las ou mitigá-las e, paralelamente, reforçar nossas virtudes, nossas fortalezas. A vaidade é inimiga da sabedoria. A arrogância ocidental o está destruindo. Gostaria de citar aqui algumas observações que já fiz ao longo da série no que tange a preparação pessoal para essa transição, mas que vale a pena relembrar neste vídeo de número 72. Mantenha a calma, mantenha a chama da esperança. Seja mentalmente positivo para atrair eventos positivos. Mas não seja omisso. Não fique acomodado esperando tudo acontecer. Se uma pessoa está numa região de clima frio, vê o inverno se aproximar e não providencia agasalhos, ele é imprudente e sofrerá o frio decorrente da sua irresponsabilidade. Negar que o inverno vai chegar não é ser otimista, é ser imprudente, ser incauto. Tudo que se planta, inevitavelmente será colhido. Ninguém pode plantar uma coisa e colher outra. Causa e efeito estão interconectados. Lembre-se do que eu já disse. Só se desilude quem se ilude. Vou repetir. Só se desilude quem se ilude. Infelizmente, as pessoas comuns não evoluem adequadamente pelo caminho do amor. O caminho da dor surte mais efeito. Então, em geral, é necessário deixar que colham seus frutos, que sintam os efeitos das suas ações e omissões, para que despertem. Dar a eles uma ajuda que não pediram seria ferir o seu livre-arbítrio e seria também contraproducente. A pessoa, mesmo que bem intencionada, que quer ajudar, ainda seria acoimada de intrometida. Lamentavelmente, as pessoas precisam ser chacoalhadas para despertar, e às vezes é necessário deixar que seja dessa forma, pois é como elas querem. Entretanto, mesmo assim, as projeções mostram que a imensa maioria não vai se desapegar de suas crenças tolas e infantis e arcarão com as consequências. Já foi dito que épocas difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem os tempos ficarem fáceis. Tempos fáceis fazem os homens ficarem fracos. E esses homens fracos fazem os tempos ficarem difíceis. Assim, quanto aos nécios, não perca energia e tempo com eles. Se uma pessoa se mostra digna e receptiva, lhe dê todo o auxílio e informações. Mas se ela se mostra resistente, apegada às suas opiniões e ilusões, não desperdice sua energia com ela. Insistir nisso só vai lhe gerar desgaste e atrito. Respeite a decisão dela de seguir outro caminho e a deixe ir. Fiquem atentos. Prestem atenção nos acontecimentos. Analisem tudo com discernimento. Tomem as medidas acautelatórias necessárias de que já falei, tanto no campo material quanto no campo psíquico e emocional. E vocês não serão pegos de surpresa. Estou mostrando, juntando as peças e explicando o movimento para quem quer ver, para quem quer ouvir e entender. Para o cego, não há mais nada a ser dito. Vamos lembrar de Sun Tzu em A Arte da Guerra. Abre aspas. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer
o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem a si próprio e nem o inimigo, perderá todas as batalhas. Fecha aspas. O efeito dominó começou. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um grande abraço.